Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a direção da casa que me convidou, que me deu essa alegria de poder estar aqui e de ser sempre recebida com esse carinho. Quando eu chego, eu sou abraçada e sou recebida com muito carinho, e eu sou grata a vocês e à casa que nos acolhe tão bem. E estou feliz também por poder refletir com vocês sobre o tema da noite, nossos medos e nossa fé. E, na verdade, esse primeiro slide, ele já nos mostra como uma pessoa amedrontada encara o mundo, encara a sua vida. Ele olha por um buraquinho, só vê um ângulo, perde a beleza da vida, da existência que Deus nos permitiu ter aqui. E, na verdade, todos nós somos assaltados por medos dos mais diversos. Eu mesmo hoje estou aqui vencendo o meu medo de falar para vocês, porque é uma responsabilidade muito grande falar em público, principalmente numa casa espírita, porque nós sabemos que estamos aqui trazendo a palavra do Evangelho, o consolo, né? E uma frase, uma palavra mal colocada pode causar danos a quem aqui venha. Então eu estou aqui vencendo um dos meus medos. Mas, na verdade, todos nós enfrentamos medos reais, medos imaginários, diante das ameaças que normalmente nos cercam. Porque, na verdade, o medo, ele é um sintoma proveniente da insegurança em fase de certas situações da vida. E na nossa vida de relação, nós estamos constantemente sendo colocados frente a frente com as nossas qualidades e com as nossas deficiências, né? com as nossas facilidades, mas com todos os nossos defeitos, né? As nossas potencialidades, as nossas limitações. E esse conjunto são os instrumentos com os quais nós devemos procurar crescer, evoluir, amadurecer. No entanto, quando nós nos deparamos com as nossas limitações, o que acontece é que os nossos medos afloram. E aí, está voando aqui. E aí a gente, então, treme, não é verdade? E nós temos medos de toda espécie. Medo da doença, da morte. E Richard Simonetti, numa palestra dele, ele nos diz que no interior é costume existir uma pessoa que chama o ajudador. Ele auxilia aquela pessoa que está desenganada, que já está sem chance de continuar na Terra, a desencarnar de uma forma mais tranquila. Nas palavras de Richard Simonetti, esse ajudador, ele ajuda o defunto a defuntar. E que nas cidades grandes, São Paulo, Cabo Frio, essa figura não existe. Lá na minha cidadezinha, Campo Limpo Paulista, provavelmente ainda tem, né? Porque é uma cidade pequena do interior, né? E aí o Simonetti foi convidado a auxiliar, então, um senhor que tinha tinha saído da UTI, porque ele tinha poucas horas, poucos dias de vida. Então, os médicos acharam por bem que ele passasse esse último tempo cercado do carinho da família no seu lar.
Mas, surpreendentemente, esse senhor não desencarnava. Ele persistia, ele não queria abandonar a carne. E ele já estava totalmente dependente, já não falava mais, num sofrimento muito grande para ele e para os seus familiares. Então, o Simonetti foi chamado para fazer essa preparação. E todas as tardes ele levava literatura espírita, o livro dos espíritos, o evangelho, tudo o que havia a respeito da morte, Simonetti levava e lia para aquele senhor. E uma semana e nada do senhor desencarnar. Aí o Simonetti virou para ele um dia e falou: meu amigo, a morte, como nós temos lido essa semana toda, é só uma passagem, é uma troca de roupa. O senhor vai voltar para a pátria espiritual, o nosso lar verdadeiro. Não tenha medo, vá, liberte-se, deixe-se ir. E o velhinho não falava mais com o dedinho. Então, é bem o que Benjamin Franklin nos disse. Todos nós queremos ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, é bem assim. E a morte, ela causa medo. Até para nós, que somos espíritas, que conhecemos todo o processo. Mesmo assim, muitos de nós têm medo de morrer, né? Tem medo de desencarnar, porque nós sabemos que a morte não existe. Nós temos medo da solidão, da incapacidade, da violência. Eu só vou levantar alguns medos, mas com certeza existe uma infinidade. A violência. Nós estamos num mundo altamente violento. Nós abrimos os jornais, revistas, TV e somos bombardeados com violência. Dificilmente aqui nesta sala há alguém que não conheça alguém, ou que não tenha na família, ou mesmo que não tenha passado por um momento traumático, de uma bala perdida, de um assalto, um roubo, um sequestro relâmpago. E muitas pessoas se fixam nessa lembrança e remoem, contam, recontam. Ao ver um caso semelhante, diz: comigo aconteceu assim, sem perceber, sem se dar conta de que ao pensarmos, geramos o quê? Vibração, sentimento. E que mais ainda, o nosso cérebro, quando relembra, é como se ele estivesse vivendo em tempo real, novamente, aquele episódio. Então ele vai jogar de novo a adrenalina, aquele sentimento de desespero, de angústia para o nosso organismo, nos prejudicando, nos desequilibrando. Então, nós precisamos nos livrar dos pensamentos negativos, das lembranças ruins, nos livrar do velho, para que a gente possa ter espaço para trazer o novo para a nossa vida. Novas experiências, experiências melhores. Nós precisamos aprender a encerrar ciclos. Mesmo que o ciclo tenha sido bom, se ele acabou, é necessário encerrá-lo para que a gente possa caminhar e descobrir novas estradas, novas oportunidades e continuar a crescer. Não podemos ficar retidos ali. E nós temos medo da velhice, que nos tolhe, né? Que nos impede de continuar a fazer e a ser aquilo que sempre fomos. Vai nos limitando, isso nos assusta, nos atemoriza. Temos medo do futuro, do desconhecido. Muitos de vocês aqui devem conhecer aquela história daquela professorinha que chegou na sala disposta a auxiliar os seus alunos a encarar os seus medos de uma forma mais realista, trabalhar aqueles medos para livrar as crianças daquilo, porque criança, nós sabemos, né, é muito mais insegura, suscetível às coisas, né? E ela chegou na sala e perguntou: eu quero que cada um me diga qual é o maior dos seus medos. E depois de um silêncio meio constrangedor, porque nós não temos muita coragem de nos abrir, e as crianças também, um falou: eu tenho medo de fazer xixi na cama.
O outro falou, eu tenho medo que a minha mãe me esqueça aqui na escola. O outro, eu tenho medo de ser reprovado. E cada criancinha foi falando quais eram os seus medos. Até que a Mariazinha virou e falou, eu tenho medo de um monstro terrível, assustador, o Malamém. E a professora perguntou, mas você conhece esse monstro? Você já viu? Ela falou, não, eu nunca vi. Mas é um monstro terrível, porque todas as noites a minha mãe fala dele para Deus. Todas as noites, ao final da oração, a minha mãe diz, Deus, livrai-nos do Malamém. Então, gente, os monstros piores que existem são aqueles que nós criamos. São aqueles que nascem aqui como Malamém, né? Então aquela criancinha tinha um medo absurdo do mal, amém? Né? E nós? Quais são os nossos medos? Que medos estamos criando que faz muitas vezes com que a nossa fé trepide, vacile? Quais são, né? E aí nós temos medo da crítica alheia, temos medo de errar, do que pode acontecer de ruim a quem amamos. Temos até medo de amar. Então, realmente, o medo é algo que nos perturba demais. E Richard Simonetti, no livro Plenitude, ele nos diz o seguinte, que nós carregamos muitas preocupações na nossa vida. E, na verdade, elas se resumem a duas. Deveriam, pelo menos, se resumir a duas. A nossa preocupação deveria ser assim, se nós estamos bem de saúde ou não. Se nós estivermos bem de saúde, não há com que se preocupar. Mas se nós estivermos mal de saúde, nós temos que nos preocupar com duas coisas. Se nós vamos sarar ou se nós vamos morrer. Se nós formos sarar, não há com que se preocupar. Mas se nós formos morrer, nós temos que nos preocupar com duas coisas. Se nós vamos para o céu, ou se nós vamos para o inferno, para o umbral, né? No caso do espírita, para o umbral. Se nós formos para o céu, não há com que se preocupar. Mas se nós formos para o umbral, gente, nós vamos passar tanto tempo cumprimentando todos os nossos amigos que nós não vamos ter tempo para nos preocupar. Então, gente, o que o Richard Simonetti quer nos passar com essa história? Ele quer nos passar que nós devemos levar a nossa vida com mais leveza, com mais alegria, com mais realidade e mais sonho, com coisas boas, né? Que é isso que a gente deveria fazer, na verdade. E aí, Joana de Ângeles nos diz que esta sociedade é uma sociedade amedrontada, que o excesso de tecnologia gerou ausência de solidariedade humana que provoca uma avalanche de receios. Então, é verdade isso. Nós vivemos numa sociedade altamente competitiva, onde a tecnologia é a bola da vez, né? E muitos de nós não sabem dosar, porque a tecnologia é progresso, e todo progresso é bom. Todo progresso é necessário, faz parte da lei divina. O que está errado é o excesso, o desequilíbrio. Então, é isso que ela diz. Nós temos que nos tornar mais fraternos e mais dosados, porque hoje o que nós vemos é... Eu lembro que uma palestra que eu fiz lá na nossa casa espírita, eu coloquei uma foto que dizia assim, visita a vovó. A vovó estava sentada no sofá, olhando boquiaberta, porque a filha, o genro, a neta e o neto estavam todos no seu celular. Então, a vovó, que visita é essa? Então, Joana nos alerta sobre isso. E ela completa, através de Divaldo, né, que uma das influências muito grandes na questão do medo são as influências espirituais.
Porque nós sabemos que nós vivemos imersos num campo vibratório e que estamos sujeitos a essas influências, como também influenciamos encarnados e desencarnados. Então, que muitos dos nossos medos são aumentados por essa sintonia vibratória, a qual a gente tem que realmente prestar muita atenção. E uma outra coisa é a nossa ignorância das leis divinas. Muitos de nós desconhecem as leis divinas. Como viver num mundo como o nosso sem conhecer tudo que Jesus nos trouxe das leis divinas, que nos dá conforto, segurança, consolação e esperança? É realmente algo muito difícil. E Jesus, muito sábio, nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Realmente, se nós nos esforçarmos, estaremos muito mais livres desse peso que o medo nos traz. Mas muitos de nós também não enfrentam os seus medos. E aí o que acontece? Eles se tornam ansiedade, inquietação, síndrome do pânico, depressão, que vão ser somatizados, vão refletir no nosso organismo físico em forma de dor de cabeça, úlceras, câncer, tudo porque não trabalhamos adequadamente, né, esses sentimentos. Quando o medo é bom? Ele é bom quando ele nos protege e nos educa. Por quê? Nós protegemos a nossa casa com alarmes, com grades, porque temos medo de uma violência. Então aí o medo é bom. Ele nos educa quando ele nos coloca frente às suas raízes e nos faz então descobrir o porquê e lutar para vencer. E ele é danoso. Essa fotozinha mostra o Malamém. Olha lá como ele é bonitinho. Dentro ali da cabecinha. E está escrito: os piores monstros não estão lá fora, eles vivem em nós. Esse é o Malamém. E quando que o medo é ruim? Quando ele paralisa. Por causa do medo, você não enfrenta as mudanças, não tem coragem de ir a uma entrevista de emprego, não tem coragem de começar um novo relacionamento, porque você não se acha capaz, você não acha que vai dar certo, você realmente se paralisa, você fica ali perdido, né? E Joana de Ângeles diz também, através do Divaldo, que um dos antídotos ao medo é o conhecimento, então, do Espiritismo, da nossa doutrina querida. Por quê? Porque nós vamos aprender sobre a morte, sobre a reencarnação. Nós vamos aprender que os laços de amor não se rompem nunca, que nós vamos reencontrar aqueles nossos queridos que retornaram antes de nós. A doutrina nos ensina que se estamos passando, não é castigo nem injustiça divina. Existe uma lei de ação, de reação, de causa e efeito por trás de tudo isso. Nos mostra que a nossa vida aqui na Terra é só um longo dia, na eternidade do nosso espírito, que somos espíritos eternos. E quando nós enxergamos toda essa realidade, nós passamos a valorizar de forma adequada a nossa vida, as pessoas que estão conosco, os nossos problemas. Porque nós enxergamos tudo de cima, com uma outra visão, uma visão muito mais profunda, muito mais verdadeira. E aí, como então combater esse medo? O primeiro ponto é coragem. Sem coragem, nós não conseguimos fazer nada. Que coragem? Coragem de olhar para dentro de nós, de fazermos a tão conhecida reforma interior, o conhece-te a ti mesmo, né? Para que você possa avaliar quais são as suas fragilidades, quais são as suas potencialidades que nós temos também. Quais são as forças que nós possuímos para lutar e modificar aquilo que em nós não está bom? Aceitação. Nós temos que aceitar que estamos imperfeitos e que sentimos determinadas coisas e que temos determinados vícios e defeitos. Porque se não aceitarmos, nada faremos.
A gente vê muito isso, infelizmente, com aqueles irmãos queridos presos à dependência química, principalmente ao álcool. Muitos dizem, eu não sou alcoólatra, eu paro quando eu quiser. Nós já ouvimos isso quantas vezes? Então ele não aceita. Quando ele vai parar? Nunca. Ele só vai parar quando ele aceitar que ele é alcoólatra e ele precisa de ajuda. A mesma coisa com as nossas dificuldades e com o nosso medo. Então, quando tivermos coragem de olhar para dentro de nós, de aceitar o que somos, nós vamos encontrar a força para lutar, para modificar. Eu tenho uma amiga que é terapeuta e ela diz que esse processo de conhecimento do eu, de levantamento, de anamnese, né, de esquadrinhamento aí das suas potencialidades e dificuldades, é um processo dilacerante, porque faz com que todos esses medos e todas essas inseguranças venham à tona, mas é um processo libertador, porque a partir dele nós começamos a caminhar, realmente a caminhar para a nossa missão, para o nosso objetivo aqui na Terra, que é o de sermos melhores, que é o de sermos mais confiantes, que é o de realmente termos consciência de que amanhã seremos um espírito puro, feliz, sem medos, sem problemas. Então, é um processo que nós temos que enfrentar. E Joana nos diz que o combate do medo pode começar através da terapia oferecida pelo trabalho fraternal. Por quê, gente? Porque quando nós fazemos algo pelo outro, quando nós nos preocupamos em descobrir quais são as angústias, as dificuldades do nosso irmão, primeiro nós tiramos o foco de nós. Nós paramos de olhar para os nossos probleminhas ou problemões, mas nós estamos olhando para o outro e estamos tirando de dentro de nós o maior sentimento, o sentimento que Jesus veio nos ensinar, exemplificar, que é o amor. E não existe antídoto maior para qualquer mal do que o amor, do que essa doação. E ela diz também, o culto do Evangelho no lar também nos ajuda, porque como eu falei, nós colocamos janelas, alarmes, e o Evangelho no lar são essas janelas, são esses alarmes, é essa redoma na nossa vida, na nossa família. Porque o Evangelho no lar, uma vez por semana, além de reunir a família, harmoniosamente nos traz essa proteção dos amigos espirituais. Então, vir à casa espírita, tomar a água fluidificada, receber o passe, participar dos estudos, tudo isso vai nos ajudar a ter uma vida melhor, mais saudável, mais equilibrada. O pensamento de otimismo. Sem otimismo, sem olhar a vida com esperança, dificilmente nós vamos sair do lugar comum, nós vamos sair da nossa zona de conforto. E o Evangelho de Jesus é todo esperança, é todo consolação. Vão lá, olhem no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, é só esperança, só consolação, só amor. Então, a nossa ótica tem que ser essa de olhar com otimismo para tudo. E o dínamo, né, que nos impulsiona para esse otimismo, para essa luta, para tudo isso, é a fé. E ela coloca, Joana, a fé clara, raciocinada, como Kardec nos ensinou, como ele nos diz. Encare, né? A fé verdadeira é aquela que encara a razão frente a frente. Então é o que Joana coloca. Por quê? Porque essa fé, ela diz, é baseada na certeza da vida espiritual e no amor que tudo dignifica. E muitas vezes nós colocamos os nossos problemas nas mãos de Deus, né? Só que dali a pouco a gente começa, ai meu Jesus, me ajude, meu anjo da guarda. E a gente pega o problema e pede para todo mundo, né? Tinha até uma amiga minha que dizia que quando ela ia sair, a mãe dela falava exatamente isso. Minha filha, vá com Deus, Santa Rita te proteja, Jesus te acompanhe, seu anjo da guarda esteja com você todos os minutos. E ela falava, mãe, chega que o carro já lotou. E não é assim que a gente faz muitas vezes. Por quê? Por quê?
Porque a nossa fé é vacilante? Por quê? Porque nós somos irrequietos. Nós queremos que tudo aconteça já. Nós queremos pedir para Deus e num passe de mágica Deus fala, tó. E a coisa não é assim. Existe até uma historinha que envolve Chico Xavier, e Chico recebia muitas pessoas, como nós sabemos. E na época que ele trabalhava, ficava aquela confusão de gente na rua e tal. Então o irmão dele, que era sapateiro, disse assim, Chico, diga para as pessoas virem para a minha sapataria. E eu vou conversar com elas até você chegar, ofereço um copo d'água, né? Pelo menos elas vão ter um lugar para ficar. E realmente acontecia isso. Quando o Chico voltava do serviço, ele ia lá e atendia as pessoas. E isso aconteceu por muito tempo. Até que o irmão do Chico ficou doente e entrou em coma. E aí Chico foi conversar com quem, gente? Emmanuel, né? Chico tinha lá Emmanuel. Chegou para Emmanuel e falou, Emmanuel, meu irmão é tão bom, você sabe disso. Intercede lá em cima, pede para ele ser curado. Emmanuel falou, bem, Chico, fica frio, que eu vou ver o que eu posso fazer. Passado um dia, o irmão do Chico desencarna. E aí Chico fica revoltado, chama Emmanuel e fala, Emmanuel, senta aqui nesse banquinho. Não foi bem assim que Chico fez, né? Emmanuel, eu pedi tanto para você ajudar meu irmão a se curar e ele morreu. Aí Emmanuel fala, Chico, é o seguinte, você lembra quando seu irmão na sapataria recebia todo mundo e tal? Então, ele ajudou muitas pessoas. Quando eu fui interceder por ele, graças a isso, ele pôde desencarnar. Porque no plano reencarnatório dele constava que ele iria ficar em coma durante 10 anos. Então, graças a tudo que ele fez de bom, ele desencarnou, sem passar pela prova desses 10 anos. Então, gente, muitas vezes nós pedimos coisas para Deus, e Deus não nos responde do jeito que nós gostaríamos. Ele não nos dá exatamente aquilo que nós pedimos, mas Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos. Então, que a gente possa entender isso, que a gente possa aceitar, que a gente possa agradecer. E entender que a fé, ela tem que ser confiante, tem que ser paciente, né? Então, se nós entendermos isso, com certeza a gente vai viver melhor também. E Jesus, nosso querido, nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele nos diz, vão em frente, não desanimem. Não vai ser fácil, vocês estão num planeta de provas e expiação. Um dia, tudo bem, vocês vão estar lá nos mundos celestes, mas por enquanto, vocês terão aflição. Mas não desanime, persistam. Nós estamos com vocês. E Jesus diz, eu venci o mundo. E Ele nos disse que nós poderíamos fazer aquilo que Ele fez, e muito mais. Que nós somos deuses, que nós somos o sal da terra. Jesus sempre nos incentivou a não desanimar, a persistir dia após dia. E Nardi Heider, o marido dela foi promovido e eles foram transferidos para uma cidadezinha do interior. E ele fez amizade logo com os seus pares no trabalho. Então ele ia jogar bola, né? Jogava bola de quinta-feira, mas ela, que era uma mulher moderna, que gostava de teatro, vivia sempre nos chás com as amigas, foi para aquela cidadezinha e não conseguiu se adaptar. E todos os dias ela estava ficando cada dia mais triste, beirando já a depressão. E aí um dia ela estava arrumando uma gaveta e ela encontrou um livro ricamente ornamentado, né, encadernado. Quando ela abriu, ela viu que era o diário da tia Grace. E a tia Grace tinha sido uma mulher muito feliz. E ela fazia o bem, ela consolava as pessoas. E a Nardi começou a ler aquele diário da tia. E descobriu que a tia Grace nem sempre tinha sido uma mulher feliz.
que ela havia se apaixonado quando jovem e tinha sido correspondida, que haviam marcado o casamento, mas que o seu marido, o seu noivo, né, tinha sofrido um acidente e morrido. E a tia Grace entrou em depressão, uma depressão profunda. Além do que, ela havia nascido no final do século passado, no início do século passado, quando a mulher era totalmente dependente financeiramente, né? Então ela sabia que ela ia passar o resto da vida com os pais, porque ela não ia apaixonar-se novamente, que o amor tinha sido avassalador, né? E quando os pais morressem, ela ia ter que morar com a irmã. E ela pensava, minha vida já vai ser difícil, não vou ter a minha casa, e ainda depressiva, eu vou dar um jeito de mudar essa situação. E aí a tia Grace resolveu escrever uma receita de vida, com 6 regrazinhas que ela se propôs a cumprir diariamente. E a primeira regra da receita dela era fazer algo de bom para alguém. Se nós formos ver, ela tirou tudo do Evangelho de Jesus. Porque o que Jesus nos diz? Fazei ao outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse. E ela se lembra que ela tinha uma vizinha doente. Ela compra um mocotó e faz uma geleia. Antigamente, né, se fazia geleia de mocotó, né? E leva para a vizinha. E, nossa, a vizinha fica super feliz e ela colhe aquela gratidão, aquela alegria da vizinha e o seu ânimo já melhora um pouquinho. E cada dia ela fazia uma boa ação, ela fazia alguém feliz. Então, vão prestando atenção, porque essa receita parece fácil, mas não é. Eu tento todos os dias fazer os 6 pontos e não consigo, porque não é fácil, vocês vão ver. O segundo, fazer algo de bom por si mesma. Jesus também disse, amai ao teu próximo como a ti mesmo, ou seja, ame-se. Faça algo por você. Isso não é ser egoísta, porque você vai poder dar aquilo que você tiver. Então, esteja o melhor possível para poder oferecer ao outro o máximo. E aí, ela tinha um chapéu, que ela gostava muito, mas estava meio velho, e ela reforma aquele chapéu, coloca flores novas e vai para a missa, a cidadezinha que ela morava lá nos Estados Unidos. E aí todos elogiam. Que bonita que você ficou, que chapéu bonito. E aquilo faz com que a autoestima dela se eleve. Ela se sente bem. Mais uma vez, ela fica feliz. Então, nós merecemos coisas boas. Que a gente possa fazer algo que goste todos os dias. Muitas vezes é algo tão simples. Às vezes nós queremos até assistir a novela, o marido não deixa, né? O filho não permite. E quando a gente assiste, fala, nossa, que delícia aquela novelinha Além do Tempo, né? Uma novela espírita, não sei o quê. Coisa simples. Às vezes você quer comprar uma roupinha simples, qualquer coisa, gente. Ler um livro com calma. Sentar e ficar sem fazer nada. Que mulher não consegue, né? Ficar sem fazer nada. 10 minutinhos, 5, 2. Então, que a gente faça algo por nós. E a terceira regrinha, fazer alguma coisa que não goste, mas que precisa ser feita. E ela tirou aqueles lençóis brancos, graças a Deus, que hoje a gente não tem mais, né? Aqueles lençóis brancos de algodão difíceis de passar, amarelados, ela tirou, lavou todos, passou, perfumou, colocou naquele armário e ficou feliz, né? Por quê? Porque, gente, quantas coisas que nós precisamos fazer e não gostamos. E o que é que a gente faz? Vai adiando, né? Amanhã eu faço, depois eu faço. Parece regime, né? Vou começar na segunda, que nunca chega. E nós vamos adiando. E aí o que acontece? Tudo bem, a gente adia, mas aquilo sai da cabeça? Aquela coisa fica martelando. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo. Ai, mas não vou fazer agora. Dali a pouco, ai, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo. Ai, mas não vou fazer agora. Então a gente fica se martirizando. Então, gente, vamos tirar da frente
Tem que fazer? Tem que fazer. Não gosta? Então vamos fazer logo, que a gente se livra. E ó que receita legal. É muito boa, essa daqui eu estou fazendo. Essa tá fácil. 4, fazer um exercício físico. Ela ia de carro para a cidade, começou todos os dias a ir a pé. Então a gente sabe, mente sã em corpo são. O que é o corpo para o espírita? Não é a casa do espírito? Qual é a nossa responsabilidade com o nosso corpo? Enorme. Porque nós temos um plano reencarnatório para cumprir. Nós temos uma data para partir daqui. Quanto mais nós cuidarmos do nosso corpo, mais chance teremos de cumprir esse plano. Mais chances teremos de não ser como André Luiz foi, um suicida inconsciente. Não é assim? Então, fazer um exercício físico para termos saúde, disposição e abrigarmos adequadamente o nosso espírito. Fazer um exercício mental. E ela comprou um livro, que era best-seller lá na época, e se apaixonou pela leitura. E nós estamos nos preocupando em estudar? Em estudar o Evangelho, em participar dos estudos na casa espírita, em descobrir esse mundo de informações que vão nos auxiliar em descobrir realmente o que é que Deus está falando por nós, em poder, num determinado minuto, ao conhecer as suas leis, perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Nós estamos fazendo isso? Nós estamos buscando manter a nossa mente em atividade de forma sadia, acumulando o conhecimento que é necessário? E aí, a última regrinha: orar a Deus, agradecendo pela vida e pedindo a dádiva de florescer no corpo onde está plantada, fugindo do medo e do egoísmo. Gente, gratidão. Agradecer a Deus pela vida. Eu recebi no mês passado um vídeo pelo WhatsApp e uma moça dizia assim, que ela tinha ouvido uma frase que havia mudado a vida dela. E essa frase dizia assim: se amanhã você acordar apenas com aquilo que você agradeceu, o que você terá? E ela descobriu que ela não ia ter nada, porque ela não havia agradecido nada, ela não tinha o hábito de agradecer. Nós estamos agradecendo pela vida, pela saúde, pela oportunidade de olhar, de falar, de andar, de sermos independentes, de termos ao nosso lado aqueles que amamos, de termos a nossa fé, de podermos estar aqui na casa espírita. Então, fazer algo de bom para alguém, fazer algo de bom por si mesma, fazer alguma coisa que não goste, mas precisa ser feita, fazer um exercício físico, fazer um exercício mental e orar a Deus, agradecendo pela vida e olha que bonito, pedindo a Deus a dádiva de florescer no corpo onde está plantada. Quem florescer? O espírito. Progredir no corpo, utilizando esse instrumento bendito, fugindo do medo e do egoísmo, que é aí o nosso grande mal, né? É o cancro, é o maior dos defeitos que a gente pode ter. Então, gente, vamos tentar seguir essa receita de vida. Vamos tentar fazer pelo menos alguns desses itens aí. Porque nós não estamos aqui por acaso, gente. Nós não estamos aqui abandonados. Nós não estamos aqui sem proteção. Imaginem uma semente menor do que um grão de arroz. Se nós a colocarmos debaixo da terra e regarmos, deixarmos numa condição de temperatura adequada, fertilizarmos aquele solo, essa semente será capaz de mover montanhas. Ela vai
sair, superar bilhões, mesmo que a terra em cima dela pese bilhões de vezes mais do que ela vai romper. Então, nós não podemos subestimar o poder de uma semente. E se eu disser para vocês que aqui na minha mão eu tenho uma semente, e perguntar para vocês, o que é que eu tenho na minha mão? Óbvio que vocês vão falar, Lu, você tem uma semente. Mas aquele que conhece a natureza da semente, vai saber que aqui na minha mão eu tenho uma floresta. Porque quando eu plantar essa semente, ela vai virar uma árvore. E essa árvore vai ter frutos, e dentro dos frutos terão sementes, que ao serem plantadas virarão árvores, que darão frutos, e dentro dos frutos terão sementes, que ao plantadas darão árvores, e assim infinitamente. Então, nós teremos uma floresta, a partir de uma única semente. Em síntese, gente, o que você vê não é tudo o que existe. Isto é potencial. Deus colocou dentro de nós, e dentro de tudo na criação, sementes, potencial. Então, nós temos tudo dentro de nós para florescer, para vencer medos, dificuldades, tudo. Desde que a gente se esforce, desde que a gente lute, desde que a gente tenha fé, acredite em Deus, entregue-se a Jesus, aceite a proteção desse plano espiritual, e com certeza a nossa vida vai ser muito, muito diferente. Porque nós não podemos nos esquecer que, seja lá o que for que estejamos passando, esse é um estágio, é uma fase da nossa vida. Não é o definitivo, é uma passagem. E cabe a nós fazer com que essa semente, com que esse potencial divino possa sair e possa transformar tudo isso, nos levando então à destinação da nossa criação, que é realmente sermos o tanto feliz que é possível neste mundo. Então, que a gente possa ter equilíbrio, fé, esperança, amor, determinação e buscar o conhecimento. Porque a fé, na verdade, é a certeza do amor de Deus. Então, essa era a mensagem.